Inovação e Apple sempre foram duas palavras que caminharam lado a lado. A empresa criadora do iPhone se notabilizou por estar sempre um passo à frente dos seus concorrentes, trazendo tecnologias criativas e ditando a regra do mercado para alguns produtos. Mas essa imagem foi se desfazendo aos poucos. Empresas como a Samsung investiram pesado no segmento e conquistaram uma fatia de mercado considerável. Hoje, de certa forma, passaram a ditar as tendências do que veremos nos smartphones da próxima geração. Assim, a pressão por novidades no novo iPhone era grande, talvez a maior já enfrentada pela empresa. Será que a Apple conseguiu se superar e fazer do iPhone 5S um produto capaz de se transformar no smartphone a ser batido? O resultado você confere agora na nossa análise. Quem esperava mudanças radicais no design pode ter uma sensação de decepção. O design do iPhone 5S é exatamente o mesmo do iPhone 5. O peso e as medidas de altura, largura e espessura permanecem iguais. As únicas novidades são as cores. Além da cor branca e da cor preta, que ganharam novas texturas, há agora um modelo na cor dourada. O acabamento aperfeiçoado com pequenos contornos nas laterais mantém o aparelho um pouco mais resistente a quedas, assim como na versão anterior. A opção da Apple em manter o mesmo design é conservadora e faz com que o foco recaia sobre o novo hardware. Em termos de aparências, a única novidade fica por conta do botão Home. A tela não sofreu nenhum tipo de alteração. São as mesmas 4 polegadas, com resolução de 1136 por 640 pixels e densidade de 326 ppi. O botão Home com sensor de digitais pode ser considerado a grande novidade do iPhone 5S. O antigo botão deu lugar a outro do mesmo tamanho, mas com o sensor integrado. Isso permite que o usuário cadastre sua digital para desbloquear o aparelho, tornando-o mais seguro. O recurso não exclui a tradicional senha numérica, o que reforça o acesso seguro. Em nossos testes, não conseguimos desbloquear o aparelho utilizando outros meios pouco convencionais, como mostram alguns vídeos. Esta pode ser considerada uma prova de que se tratam de exceções. Também há novidades no hardware. O processador ganhou atualização e agora o iPhone conta com um Apple A7. A GPU passou de Triple Core para Quad Core. O modelo é o PowerVR G6430. As novas características resultam em um aparelho consideravelmente mais rápido. Em nossos testes, o desempenho se manteve sem travamentos em todas as aplicações executadas. É possível notar diferenças na velocidade de execução se compararmos o aparelho com o seu antecessor. A mudança é menos nítida em termos gráficos, mas há melhorias singelas, em especial nas sombras e na modelagem gráfica em alguns apps. Os sensores de câmera do iPhone 5S têm 1,5 micro a mais por pixel em relação ao iPhone 5, e a câmera traseira do aparelho mantém os mesmos 8 megapixels de resolução. De novidade mesmo, há o Flash Dual LED True Tone, que permite uma melhor iluminação em fotos tiradas em ambientes cuja iluminação é menor. Entretanto, o recurso mais simpático e que chama a atenção é a possibilidade de fazer vídeos em câmera lenta, a 120 fps. A utilização é simples e o resultado final é satisfatório. Vale lembrar que essa novidade não é inédita em smartphones, pois o Samsung Galaxy S4 já conta com o mesmo recurso, mas é a primeira vez que ele está presente nos aparelhos da Apple. A bateria do iPhone 5S também ganhou um upgrade. Ela conta agora com 1.560 mAh, contra os 1.440 mAh do modelo anterior. O mérito aqui é a otimização entre hardware e software. Afinal, estamos falando de um aparelho que manteve o mesmo peso e as mesmas dimensões, mas ganhou melhorias nesse quesito. Na prática, o desempenho permanece o mesmo. É possível usar o celular o dia todo de forma moderada e chegar ao final do dia com carga entre 20% e 30%. Em uso mais acentuado, pouco mais de 7 horas são suficientes para drenar toda a carga.
Se levarmos em consideração que o iOS 7 consome um pouco mais em razão de alguns efeitos gráficos, no final das contas temos uma bateria sem muitas novidades, mas ainda assim eficiente. A Apple tem como padrão lançar grandes atualizações apenas a cada 2 anos. Nos anos intermediários, caso de 2013 com a versão 5S, as atualizações são mais sutis e basicamente se resumem à atualização de hardware. Mais uma vez não foi diferente com o novo iPhone. Contudo, tendo o SO renovado como principal diferencial, o aparelho se manteve praticamente o mesmo. As diferenças em relação ao iPhone 5 não são suficientes para cativar quem já possui um iPhone 5. Com relação às demais versões, aí sim, vale a pena considerar a troca. Mas não deixa de ser um pouco frustrante para quem esperava algo mais da Apple se deparar com um aparelho tão parecido com outro lançado há 1 ano. A grande novidade do iPhone 5S é o botão Home com um sensor que permite a leitura de digitais. Não há como negar que a funcionalidade é bem-vinda em termos de segurança e um grande diferencial em relação aos concorrentes. Porém, por outro lado, parece notório que somente ela não é suficiente para ser considerada um recurso matador para convencer o consumidor a comprar o produto. Outras empresas como Samsung e LG apostaram em sensores como diferenciais. A Nokia investiu pesado em recursos de câmera. Diversas outras viram no carregamento wireless uma boa alternativa para apresentar um diferencial para o consumidor. A expectativa do consumidor da Apple era grande para esse aparelho. Embora ele continue sendo uma das melhores opções do mercado, é inegável a sensação de que ele poderia ser ainda melhor. Em nossos testes, o iPhone mais uma vez se mostrou um aparelho extremamente desejável. As atualizações de hardware e software foram bastante eficientes. Elas fazem com que o iPhone 5S se comporte praticamente de igual para igual, mesmo com um hardware tecnicamente inferior ao de muitos dos seus concorrentes. Disponível nos Estados Unidos pelos mesmos preços do seu antecessor, entre $199 e $399 vinculado a um plano de 2 anos com a operadora e entre $649 e $849 desbloqueado, o modelo ainda não tem previsão de lançamento no Brasil, mas é provável que ele desembarque por aqui ainda em 2013 e pelo mesmo preço do iPhone 5. Em termos técnicos, o desempenho do aparelho melhorou consideravelmente. O iOS 7 revela uma experiência fluida e sem travamentos. O potencial gráfico continua sendo um dos diferenciais do produto, que é capaz de rodar todos os jogos da biblioteca da Apple em ótima qualidade. Porém, nem tudo é perfeito. O tamanho de tela de 4 polegadas mantido para essa versão começa a se mostrar insuficiente. Isso porque a empresa é uma das poucas que insiste em não seguir a tendência das telas cada vez maiores, especialmente entre 4 polegadas e meia e 5 polegadas. A falta de recursos matadores também pode decepcionar alguns consumidores. Para quem já possui um iPhone 5, certamente esperar pela próxima versão é a opção mais indicada. Já para quem possui um modelo anterior ou ainda está pensando em embarcar no mundo da empresa, certamente o iPhone 5S é uma escolha que não trará arrependimentos, com um aparelho pronto para enfrentar os concorrentes pelos próximos 18 meses. Confira a análise completa no Tecmundo e até a próxima!